Oi, pessoal. Então, agora vamos falar sobre ultrassom de glúteos, que é um assunto assim que é super interessante e é prática recorrente assim no dia a dia, né? Então, na cosmiatria, a parte de ultrassom de glúteos geralmente é para quê? Para a gente avaliar a presença de preenchedores bioestimuladores, avaliar a prótese de silicone. Muitas vezes o paciente já tem prótese e ainda faz procedimento bioestimulador em cima, até PMMA, tem bastante paciente que já tem prótese e ainda está insatisfeito. E também para avaliar a parte de complicações, né? Toda vez que complica, o ultrassom acaba entrando na jogada. Então, o que que vai diferenciar um pouco, assim, da parte do rosto, né? Que a gente está mais acostumado, que a gente tem mais exames? É que, primeiro que ultrassom, assim, uma frequência de 22 às vezes vai ficar muito superficial, tá? Então, é melhor, por causa da área que a gente vai cobrir, se a gente tiver transdutores lineares maiores, assim, né? Alta frequência, mas maiores. Muitas vezes, se tiver um linear que seja até não seja considerado de alta frequência, às vezes um linear de 12, né? Ou um de 15 também, que tem um pouco mais de profundidade, vai ajudar. E, em geral, eu uso até o transdutor convexo. Então, diferente da face, igual a face, a gente geralmente usa mais de um transdutor. E diferente da face, como a gente tem, as estruturas são mais profundas, a gente vai precisar, às vezes, então, linear, às vezes com um pouco mais baixa frequência, e até mesmo o convexo. Muitas vezes eu uso o convexo para dar como se fosse uma panorâmica, sabe? Você vai dar uma geral ali, o que está acontecendo, dar uma visão geral daquilo e depois eu volto para o linear para ver, assim, para detalhar mais as alterações, tá? É, então, dos preenchedores é a mesma coisa da face, então, as mesmas características. Então, o PMMA, o polimetilmetacrilato, então, que características que a gente sabe dele? Então, ele é hiperecogênico. Ele tem essa superfície anfractuosa, parece uns morrinhos. Nas frequências mais altas, a gente vai ver sombra posterior. Nas frequências mais baixas, muitas vezes a gente consegue distinguir os artefatos em cauda de cometa, tá? Lembrando que é, o, a maneira que ele aparece, então, varia de acordo com a frequência do transdutor, né? Então, às vezes, você está com frequência muito alta, a única coisa que você vê que tem aquela sombra. Então, a gente tem que avaliar bem. No glúteo, então, a gente sabe que até o uso do PMMA no glúteo, assim, com bastante quantidade, é uma coisa mais recente, né? E então é o que a gente chama de PMMA novo, né? Então, o PMMA, hoje em dia, ele tem várias diluições, várias concentrações, na verdade. Então, muitas vezes, ele é aplicado tanto intramuscular quanto no subcutâneo. Então, a gente, então, é o único material preenchedor que geralmente eles fazem intramuscular. Então, isso aqui já é uma coisa que a gente tem que se ligar para fazer o exame, porque a gente vai precisar olhar no intramuscular. Então, ele é injetado no intramuscular, geralmente com as concentrações maiores, e em geral, também feito no subcutâneo, que eles fazem numa concentração mais baixa, como uma utilização de bioestímulo, né? Que eles chamam de bioestimulador de colágeno, tá? Então, a gente tem que estar ciente dessas diferenças de concentração e os planos de aplicação também do PMMA. Então, aqui, ó, eu estou mostrando aqui, né? Tem no subcutâneo aqui o PMMA, então esse aqui é o subcutâneo normal, esse aqui é o subcutâneo aqui com material. Então, esse aqui seria um PMMA um pouco mais diluído, né? Para bioestímulo de colágeno. Ó, e esse aqui, veja que essa imagem que eu estou fazendo com convexo. Por quê? Porque eu quero mostrar o glúteo máximo. Então, como a gente sabe que eles utilizam o produto intramuscular, e muitas vezes, dependendo aqui da espessura,
né? A gente não vai conseguir ver com linear, então eu uso o convexo. E aqui, ó, a gente vê isso aqui. Você vê as estrias, né? Então, o que eu subcutâneo, isso aqui é o músculo, né? O glúteo máximo. Ó, e nessa região ele tá mais branquinho, tá? Então, a presença do PMMA intramuscular, ele deixa o músculo branco, como se fosse, com aquele aspecto de atrofia, mas sem perder o volume, tá? Então, ó, isso aqui também, isso aqui é com linear, mas é uma paciente que tinha feito no vasto lateral da coxa para dar aquele formato, sabe, bem distal ali para cima do joelho, para dar aquele aspecto musculoso, ó. Então foi injetado. Então você vê, ó, que perde aquele aspecto um pouco mais hipo, né, do músculo, e aí o músculo fica hiperecogênico. Então isso aqui é o PMMA intramuscular. Agora, o outro produto que, infelizmente, é bem comum, né? A gente vê que é o óleo de silicone. Então, quando que a gente pensa em óleo de silicone, né? A gente tem o aspecto típico dele, que é a característica, né? Esse hiperecogênico com a superfície mais lisa, então ele tem essa característica de migrar, então ele pode migrar para superficial, para profundo e migrar para outras regiões. Então, às vezes o paciente fez um glúteo, daí ele pode ir para as costas, ir para os quadris, o paciente tem na perna. A gente sempre pensa também em óleo de silicone quando foi feito com um profissional não médico, numa estrutura que não é assim de clínica. Ah, fui na casa, cheguei lá, era uma casa e eu fiz. Então, isso aí a gente começa a pensar em óleo de silicone. Muitas vezes o paciente fala assim: ah, não, fiz PMMA, daí quando a gente vai analisar, é óleo de silicone também, tá? Então, o aspecto que assim, a gente consegue ver mais clássico é sempre lembrar aí. Então, a gente tem essa superfície lisa, assim, às vezes ele chega até a derme ali, às vezes pode até dar um aspecto de uma fica a pele avermelhada, então é um produto que ele vai até a superfície. Aqui acho que é esse aqui é da mesma paciente, só que veja, ó, às vezes o subcutâneo ele tá livre e o produto tá aqui, um pouco no subcutâneo, um pouco mais profundo muscular, né? Então não precisa chegar até a superfície para ser o óleo de silicone, que esse aqui é o mesmo aspecto do silicone que é aquela sombra suja, né? A tempestade de neve, tá? Essa aqui é a característica. Outra coisa também, que ó, esse aqui é uma paciente com silicone, eu sempre gosto de fazer essa imagem, sempre falo para todo mundo, porque quando você faz um exame do paciente com óleo de silicone, você pode fazer 20 imagens e todas as imagens vão ser a mesma, né? Vai ter esse aspecto aqui. Então, geralmente eu faço bem na transição, né? Porque existe essa transição, né? Ah, onde tem produto até onde ele acaba. Então, para mostrar que até o meu transdutor, que o meu aparelho não tá com nenhum problema, né? Então, até geralmente eu faço aqui, divido a foto, coloco aqui, né? Produto, óleo de silicone, e aqui a gente consegue ver as estruturas normais, tá? Então, a gente consegue até delimitar essa região onde está o produto ali. Muitas vezes a gente chama de biopolímero, porque a gente vê produto com característica de óleo de silicone e você vê áreas que parecem de PMMA, então a gente não sabe se esse produto foi misturado. PMMA antigamente às vezes era um pó e misturava com veículo oleoso, né? Então, essa característica da tempestade de neve é uma característica do veículo oleoso. Então, podendo haver essa mistura, se você ficar na dúvida, você vê que tem características que lembram PMMA e características de óleo de silicone juntas, você pode chamar esse produto de biopolímero, né? Porque, infelizmente, os dois eles são definitivos, então você fecha dessa maneira. E acontece, às vezes a gente não consegue. E muitas vezes os pacientes fizeram mais de um procedimento também, né? Então, se tem essa história diferente, você vê que são coisas diferentes também, dá para dar que tem os dois produtos separados também, tá? Os bioestimuladores de colágeno que não permanentes, né, igual o PMMA, então a gente
tá tendo muito também, né, o bioestímulo de colágeno, né, nos glúteos. Então, a gente pode ver também hidroxiapatita de cálcio, que mostrando no esquema aqui, então, quando a gente coloca o transtor, a gente consegue, né, distinguir a pele, o subcutâneo e a muscular. Quando a gente vai na área que tem um bioestimulador de colágeno, a hidroxiapatita lembra que ela é hiperecogênica, às vezes, quando ela está quase indo embora, parece que é um espessamento dos septos. Ela pode confundir com PMMA, principalmente esse novo, que é com a concentração mais baixa, tá? Então, se você ficar na dúvida também, às vezes vai ter que dar, né? Material bioestimulador no subcutâneo, você realmente pode ficar na dúvida entre uma hidroxiapatita e um PMMA também, tá? Não, não tem problema. Por quê? Porque os dois são hiperecogênicos. Os dois estão no subcutâneo ali, e dependendo, você não vai conseguir diferenciar, tá? Então, ó, então veja que ele fica aqui como se parece um borramentinho aqui do subcutâneo, é hiperecogênico, dependendo da concentração também, porque a hidroxiapatita também tem várias concentrações, né? E você pode também ter sombra posterior. Outro tipo de preenchedor é o ácido hialurônico. Eles não é tão comum por causa realmente do preço, né? Para você colocar ácido hialurônico ali para dar aquele volume, realmente você precisa de uma quantidade grande, tá? Mas a gente até uma vez acompanhou um workshop, né? Então, que onde foi, a gente fez até um pouco guiado, né? Então, a anatomia aqui do glúteo nessa parte de procedimento, a gente vê a pele, a gente tem o subcutâneo, a musculatura, e tem, você consegue visualizar que se fosse um septo que divide o subcutâneo superficial e o subcutâneo mais profundo, tá? Então, mostrando aqui, né, isso aqui é a agulha, vai fazer a injeção, esse preenchimento, ó, então o ácido hialurônico, como que ele fica aqui, eles gostam de fazer para baixo desse septo, nesse subcutâneo um pouquinho mais profundo. A técnica é para isso. Então, quando você for guiar, né, a gente procura esse septo mais ou menos aqui guia a injeção um pouco mais profunda. O aspecto do ácido hialurônico é o mesmo aspecto que a gente vê na face, né? Anecoico, né? Muitas vezes você vê assim, como se fosse, como é mais quantidade, um pouco alongado, né? Os focos, tá? Outra coisa que a gente avalia e tem bastante paciente é paciente com prótese de silicone, né? Então, outra vez, um outro motivo para a gente usar o convexo, porque se você avaliar só com linear, quando chegar, isso que eu consigo ver toda a prótese, porque eu estou bem no cantinho, né? Mas olha, aqui você não teria profundidade para avaliar toda a prótese se for só com o linear. Então, eu uso o convexo aqui também para avaliar. Então, uma prótese de silicone é igual uma prótese de silicone da mama, né? Em qualquer lugar, a gente visualiza ela muito bem, tá? E eu gosto de sempre vir aqui nas bordinhas também. Então, a gente vê aqui a pele, o subcutâneo, ó. E, na verdade, a prótese de silicone, ele é colocado como se fosse numa loja dentro do glúteo máximo. Então, essas fibras musculares que a gente vê aqui, então, pensar que ele está lá dentro do glúteo máximo. A gente consegue visualizar, é aquela mesma imagem, então tem o subcutâneo, ó, você consegue ver essa musculatura e a prótese dentro dessa bolsinha do glúteo máximo. Muitas pacientes também passam por lipoenxertia. Lipoenxertia, muitas vezes você não visualiza nada. Ah, fiz lipoenxertia. Gordura com a gordura, pode ser que não aconteça nada, você não visualize. Muitas vezes a gente vai ver também cistos oleosos, né? Então, cistos redondinhos que até parecem ácido hialurônico. Então, quando você faz uma lipoenxertia em qualquer local, muitas vezes essa gordura vai sofrer necrose e a gente vai ter essa formação dos cistos, tá? Nesse caso aqui, a paciente tinha feito lipoenxertia, não tinha queixa, mas assim, eu conseguia ver, tá vendo? Visualizar aqui como se fosse uma nodulação, né? Essa área que era de lipoenxertia, tá? Muitas vezes a gente visualiza também, às vezes no rosto, assim, você consegue ver que parece até um lipoma, muitas vezes, sabe? Tá? Mas nesse caso aqui também não tinha nenhum tipo de complicação.
E então, lipoenxertia, você pode não ver nada, gordura na gordura, ficou tudo ok. Pode visualizar ali os locais, às vezes uma gordura um pouquinho mais hiperecogênica, pode ver os cistos oleosos, às vezes uma necrose gordurosa um pouco maior, e se ficar muito perto da pele, pode ser uma área que fica um pouco mais palpável. Então, né, um cisto oleoso, uma necrose gordurosa, então você tem que é, ver o que você está achando de acordo com a queixa do paciente, tá? Ah, esse aqui é um paciente que tinha realizado injeção de anabolizante aqui no glúteo e evoluiu com um processo inflamatório bem extenso. Deixa eu passar aqui. Ó, então, a gente via aqui no subcutâneo, ó, quando você fica na dúvida se é uma coleção, a gente aperta, né? Então a gente vê ali o líquido se mexendo. Então, nesse caso, ele tinha uma coleção extensa aqui. Vamos ver se tá aqui. Ah, tá passando. Ó, tá vendo? Então, ali todo subcutâneo, que essa coleção depois foi drenada. Outra causa, assim, que de paciente para vir fazer o exame é ter ficado com irregularidade cutânea, né? Então, ó, essa paciente tinha uma história que tinha feito uma subcisão de glúteos, né? Aquela que você, como se você soltar a celulite, né? Subcisão, e pode, às vezes, uma complicação de subcisão é formar grandes hematomas, né? Que foi o que aconteceu com a paciente. E agora, nos locais onde teve os hematomas, ela palpa algumas nodulações e umas áreas endurecidas. Que eu achei nesse exame? Então, veja, a gente tem aqui a pele, isso aqui é o subcutâneo, e vai começar a musculatura, ó. Bem em correspondência à área onde ela achava meio endurecida, eu via isso aqui, ó. Essas áreas em faixa branca, ó. Tá vendo? E o interessante é que são sempre áreas meio espiculadas. Então, assim, que provavelmente foi o local que era o hematoma ali, sabe? Mas depois que o hematoma reabsorveu, então ele acabou formando uma área de fibrose. E veja que ela palpa, por quê? Porque é muito superficial, é quase subdérmico, em umas partes encosta na pele, tá? Então, ó, vamos lembrar dessas áreas alongadas, que aqui nesse caso são hiperecogênicas, assim, ó, um pouco irretráteis, né? Você vê que não é uma área expansiva, é uma área retrátil, fibroretrátil. Isso aqui é uma área de fibrose mesmo, tá? É, essa aqui é uma outra paciente também, isso aqui é um outro caso, tá? Ela tinha feito uma lipoenxertia glútea, e daí ela achou que ficou como se fosse uma linha aqui na região lateral. Daí o que fizeram? Fizeram uma subcisão também e colocaram PMMA. E daí ela começou a fazer seroma, e foi drenando várias vezes, né? Agora ela sentia até um abaulamento, na verdade, do local aqui. Ela era visível aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um pouquinho de uma sombra. Então, isso aqui que ela visualizava, que ela chamava de abaulamento, tá? E nesse local aqui, o que que a gente observava? Que provavelmente aonde ela formou esses vários seromas ali, ficou uma alteração fibrocicatricial, tá? Lembra que no outro a fibrose era uma coisa branca, mas ó, nesse caso aqui é um tecido escuro aqui, ó, retrátil também, alongado, ó, tá vendo? Meio espiculado aqui, daí em volta é um pouco branco, porque nesse caso ela tinha feito PMMA aqui para tentar tirar, mas realmente era uma alteração fibrocicatricial que ficava e bem alongada aqui, ó, bem nesse trajeto. Então, tudo que ela palpava, e ela palpava um pouco endurecido lá, então era essa alteração de fibrose. Então, muitas vezes é esse diagnóstico que a gente vai acabar dando para o paciente. Ah, esse caso também é um caso interessante, porque muitas vezes o paciente faz o implante hormonal, né? E às vezes chamou a gente para localizar o implante, porque depois ele se perdeu, não é muito palpável, ficou um pouquinho mais profundo, mas nesse caso não. É porque a paciente tinha colocado esses implantes hormonais no glúteo, só que depois evoluiu com nodulações.
dos dois lados. Onde ela tinha implantado, ela falou assim, olha, bem onde colocou, formou duas bolas. E quando eu olhei aqui no ultrassom, eu vi o implante, mas vi que o implante encapsulou. Virou uma bolota aqui, ó. Não é só o implante, tá vendo? A imagem do implante é fácil da gente achar, né? Hiperecogênico punção posterior. Mas, ó, acho que o corpo tinha encapsulado o implante. Daí era bem nessa região trocantérica, então não era bem no meio do glúteo, né? Era nas laterais aqui. Então, localizei aqui, dei as medidas. Então, esse é o esquema que eu fiz para esse aqui, para esse exame. Desse lado tinha duas bolinhas aqui, medi cada uma, dei as profundidades. E depois até ela foi numa cirurgiã plástica que retirou. Então, você via que tinha aqui, até ela mostrou aqui os pedaços do implante, né? O implante estava dentro, mas na verdade ele estava envolto ele estava encapsulado mesmo, né? Por uma reação ali do hospedeiro mesmo, tentando tirar esse corpo estranho, encapsulou esse corpo estranho, tá? Então, dessa parte era só isso. Muito obrigada.